Olá, meus amigos, estamos de volta para falar novamente sobre um livro realmente muito estranho, um livro de ficção científica, vamos considerar assim, do Monteiro Lobato. Esta é a segunda parte. Esse livro é este daqui, eu tenho esta edição de 1945, que é O Presidente Negro ou O Choque das Raças, romance americano do ano 2228. Só para resumir muito brevemente o que nós dissemos no vídeo anterior, que aconselho que possam vê-lo e também inscrever-se no meu canal, né, aqui no Mistérios com Pablo Villarrubia. Eu falava no vídeo anterior que nesse livro havia três personagens principais: o professor Benson, a Miss Jane e o Ayrton Lobo. O professor Benson, que inventou de uma máquina, uma espécie de máquina do tempo, ou para ver o futuro, que é o porviroscópio, e a Miss Jane, a filha dele, que defende uma série de ideias que nós vamos comentar hoje, e finalmente o Ayrton Lobo, um jovem vendedor de classe média e que acaba no castelo do professor Benson lá em Nova Friburgo, né? Depois de um acidente ele é acolhido por esse senhor. E então há uma série de conversas entre eles, entre os três, e finalmente o professor Benson acaba falecendo. Spoiler, sinto, mas temos que comentar isso. E então ele queima, antes de morrer queima os planos, inclusive destrói parte da máquina do porviroscópio que ele tinha fabricado para evitar que caísse em mãos, digamos, alheias. Então, nós paramos no ponto em que falávamos, aliás, de muitas visões proféticas do Monteiro Lobato, desse grande escritor, já naquele ano 1926, que foi quando ele escreveu o livro, né? E ele falava, inclusive, de uma espécie de internet, de telas que poderiam projetar coisas à distância, né? Uma espécie de televisão, mas com elementos semelhantes à internet. Também a luz branca, ali falava, já previa a existência da luz branca, os LEDs, projeções holográficas e de intervenções, inclusive cirúrgicas, no cérebro humano para modificá-lo. Então, vamos continuar com a história. A história é o seguinte: essa segunda parte falaremos sobre o que acontece nos Estados Unidos no ano 2228. Tal como fala o livro, o título, Presidente Negro. Esse livro foi reeditado em 2009, se não me engano, no Brasil, por ocasião de que Obama, né, entrou, né, ganhou como presidente dos Estados Unidos. É o primeiro presidente negro de raça negra que os Estados Unidos dispunha. E então, claro, esse livro também foi um pouco profético nesse aspecto, só que jogou muito para frente, né, a época do ano 2228, quando ganharia um presidente de raça negra nos Estados Unidos. Foi bem antes, mas tudo bem. Então, talvez por esse motivo, né, se tratou de reeditar o livro em 2009. Mas vamos aí. Como era os Estados Unidos naquela época? Os Estados Unidos estava muito de acordo com a Miss Jane, que viu tudo através daquela bola mágica, ou aquele aparelho que era o porviroscópio. Ela descreveu os Estados Unidos como uma nação dividida racialmente, tá? Com um apartheid bem claro, uma espécie de apartheid. E ela dizia então que esse país dividido, então, tinha duas raças. Eu vou ler literalmente, tá? Para que vocês vejam, né? Que não estou mentindo. Aliás, vou fazer isso várias vezes, desculpem, eu não gosto muito de ler, mas nesse caso, como vamos tratar de um tema muito delicado, como vocês vão ver, muito difícil, aliás, né? Inclusive para nós que éramos assim, e ainda continuamos de certa forma, né? Lendo os livros ou gostando daqueles livros infantos juvenis do Monteiro Lobato, é algo muito difícil, tá? Então eu vou ler o que ela diz, a Miss Jane, aquela filhinha loura, olhos azuis, né, filha do professor Benson. Então ela diz, página 81 do livro, da minha edição de 45, ele diz o seguinte: estragou-se as duas raças, fundindo-as. O negro perdeu suas admiráveis qualidades físicas de selvagem e o branco sofreu inestável piora do caráter. Aqui já diz
um pouco a situação, não tanto, não dos Estados Unidos, ela se refere, perdão, ao Brasil, tá? Dessa miscigenação racial. Então, a partir daí que ela defende, ou ela fala do apartheid, né? Então, impediu, aí ela fala dos Estados Unidos, impediu que uma raça se desnaturasse, descristalizasse a outra e conservou a ambas em estado de relativa pureza. Foi a mais fecunda profilaxia. Atenção para os termos em relação a que não houve miscigenação nos Estados Unidos por esse apartheid. Então ela já entra com uma crítica, aí já uma observação crítica da Migene, que é o pensamento do Monteiro Lobato, depois veremos qual a influência que ele recebeu. Ela diz o seguinte, na página 82, o amor matou no Brasil a possibilidade de uma suprema expressão biológica. O ódio criou na América a glória do eugenismo humano. Atenção, atenção para essas palavras. O ódio criou na América a glória do eugenismo humano. Então vocês vão perguntar, que negócio é esse de eugenismo, né? Então, vamos lá. O eugenismo surgiu já a partir do século XIX, tá? Um tal Francis Galton, que era um britânico muito darwinista, ele seguia aquelas ideias do Charles Darwin, né? Darwinismo. E então ele fala de aspectos de controle, que poderíamos controlar alguns aspectos hereditários para melhorar as raças animais e seres humanos nesse caso, tá? Então a questão da eugenia, surge a meados do século XIX como para eles, para aquela época, como uma ciência, entre aspas, hoje considerada uma pseudociência, tá? Cujo objetivo era melhorar aspectos hereditários, tá? Por exemplo, com métodos seletivos dos seres humanos, tá? Para tornar o ser humano, a raça humana, ou determinada raça humana, mais forte, sadia e mais inteligente. Esse era o objetivo dessa pseudociência, que hoje consideramos como uma filosofia e ideologia. A eugenia também chamada. Tá? Então, quais seriam os métodos para colocar em prática a eugenia, para melhorar essa raça, né? Determinada raça? Então seria, primeiro, a esterilização de seres humanos considerados inaptos, por exemplo, para a procriação. Podem ser pessoas que tivessem algum problema genético, algum problema físico, algum problema mental. Então, para evitar, se fazia uma seleção, e essa seleção seria através de esterilização também de seres humanos, para que eles vão continuar se procriando e gerando novos seres com problemas físicos e mentais, aparentemente. A outra prática, essa sim que vocês conhecem, eu falar, é a eutanásia, tá? Que é uma forma de assassinato, digamos, neste caso, para esse tipo de situação, né? Em que eles consideravam, segundo os critérios deles, pessoas atrasadas, com problemas mentais, deficientes, físicos e tal. A outra prática, que na base é um assassinato, e a outra prática é o genocídio, tá? E também o aborto provocado, tá? Então, essa questão vocês devem conhecer um pouco dessa aplicação dos métodos, né, eugenésicos com os nazistas. Foram eles que levaram, digamos, ao extremo esse tipo de práticas eugenésicas, que eles aplicaram na forma de genocídio, de assassinatos massivos contra a população judia, os judeus, contra os ciganos, contra homossexuais, doentes mentais e inclusive também grupos políticos, né, como os comunistas, por exemplo. Entre eles vocês devem conhecer também o Mengele, o famoso Giuseppe Mengele, que acabou vivendo e morrendo aí no Brasil nos anos 70. Então, essa doutrina é a que defendia nesse livro o Monteiro Lobato. E depois nós veremos no final, eu vou dizer por que ele implementou
isso na forma de um romance, tá? Para tentar, digamos, projetar aquelas ideias que ele tinha e que os amigos dele tinham naquela época. Tá? Também é importante dizer que nos Estados Unidos, antes inclusive que a Alemanha nazista, foram aplicadas essas práticas. Já no finalzinho do século XIX, os Estados Unidos foi um dos primeiros países a adotar, por exemplo, leis matrimoniais, em que eles determinavam se uma pessoa era apta para casar com outra de acordo com as características físicas e mentais. Se eles diziam se uma pessoa era epiléptica, débil mental, como se dizia também antigamente, então, de acordo com determinadas características, eles diziam se podiam ou não casar essa pessoa. Bom, voltemos ao livro Presidente Negro, Choque das Raças, o romance americano do ano 2228 e a Mijane. Tá? Mijane, ela dizia que no ano 2228 tinha sido criado o Ministério da Seleção Artificial, ou já existia antes, aparentemente, desse período. Tá? Já existia o Ministério da Seleção Artificial, que era a aplicação, ele dizia, atenção, literalmente, a aplicação de lei espartana contra os nascidos mal formados e deficientes mentais. Esse tipo de pensamento, lei espartana, vamos dizer, já diretamente assassinato, morte, né, dessas pessoas, horrorizou um dos protagonistas, o Ayrton. Mas ele, pouco a pouco, na obra, essa pessoa simples, o simples vendedor e tal, ele vai caindo na conversa da Mijane. Aí ele vai entrando aí, vai pensando, Mijane. Aliás, ele está apaixonado dela, porque era bonitona, então ele se deixou levar pela conversa, né, da Mijane, e contando aquele futuro. Então, cada vez mais, cada vez que falava a Mijane alguma coisa nessa obra, tá, aqui no Presidente Negro, eu notava que ela se parecia mais a uma guardiã daqueles campos de concentração nazistas. E um exemplo claro era a Irma Grese, ou Grise, não sei como pronuncia em alemão, a Irma Grese era conhecida como o anjo exterminador de Auschwitz e de outros campos de concentração, como de Ravensbrück, que eu pude visitar, que um dia falarei também a respeito dessa visita que fizemos a esse campo de concentração na Alemanha. E então ela se parecia mais a essa Irma Grise, que na verdade ela matava de forma brutal mulheres e crianças nesse campo, também adotando alguns desses critérios aqui que eu disse da eugenésia, que eram adotados pelo Hitler, né, pelo Himmler e todo aquele grupo de nazistas, né, da antiga Alemanha, na época da pré e durante a Segunda Guerra Mundial. Então a Mijane também, ela falava da existência nesse futuro do tal Walter Owen. E quem era esse indivíduo? Ele era o remodelador da raça ariana nos Estados Unidos. E ele criou o Código da Raça, e que era para promover justamente a esterilização dos negros. Atenção, aqui era a esterilização dos negros, tá? Nos Estados Unidos. Então, vou ler literalmente página 88 do livro. Desaparecem os peludos, surdomudos, aleijados, loucos, morféticos, histéricos, criminosos natos, fanáticos, gramáticos, místicos, retóricos e vigaristas, corruptores de donzelas, prostitutas, legião de mal-formados no físico e no moral, causadores de todas as perturbações da sociedade humana. A solução para eles era suprimi-los com a eugenésia. Atenção, né? Isso ele colocou, ou ela, o autor, ou no caso aqui a Mijane, colocou todos esses elementos no mesmo saco, tá? Misturou tudo, botou todo mundo aí dentro e deu uma remexida. Então vamos lembrar, de acordo com o livro, que nos Estados Unidos, em 2228, havia 108 milhões de negros, de pessoas de raça negra, e 206 milhões de pessoas de raça branca. Tá? Então, nesse momento, aí vem a história, o nome e título do livro, o Presidente Negro e tal, é o momento da eleição nos Estados Unidos para determinar qual vai ser o novo presidente. Então, havia naquele momento um candidato do Partido Democrático, como atualmente, só que se havia unido com o Partido Republicano. E todos esses representantes eram de raça branca.
dizem ários, inclusive, no livro, né? E era um partido, atenção, masculino, tá? Esse partido dos brancos. Por outro lado, existia o partido feminista, ou feminino, que tinha a sua candidata mulher, e como disse no vídeo anterior, as mulheres tinham chegado à igualdade de gênero, social, né? De gênero, digamos, entre mulheres e homens, tá? Então vivia em igualdade com os homens. E finalmente existia o partido da Associação Negra, criada pelo Jim Roy. O Jim Roy era o candidato, digamos, um veterano político de raça negra, que o Monteiro Lobato chamava o Pantera Negra. É curioso também outro fator dessa premonição, desse vis aí profético do Monteiro Lobato, é o fato de chamá-lo Pantera Negra. Vamos lembrar que em 1960, nos anos 60, surge um movimento racial, um movimento ideológico, um movimento contra o apartheid, contra toda aquela situação de opressão que sofria a raça negra nos Estados Unidos, chamado justamente os Panteras Negras. Então, muito interessante o que diz aqui o Monteiro Lobato, tá? Finalmente, durante essas eleições acaba ganhando o Jim Roy, tá? Por uma margem assim muito pequena, tal, de votos, mas ele ganha, né? O Jim Roy. E aí então o que acontece? Aí os brancos, né, o Partido dos Brancos, as feministas, atenção, as feministas acabam vendo que para elas ia ser um péssimo negócio que ganhasse um presidente negro. Então a Miss Aston, que era a líder desse partido, candidata a presidenta, ela diz o seguinte: não podemos continuar com essa situação, nós devemos unir-nos novamente ao macho, ao ser masculino, e dessa maneira vamos fazer força para evitar que a raça negra triunfe, né, depois dessas eleições. Então, de uma forma ridícula, né, pelo menos aqui no livro, a Miss Aston abandona todo o seu pensamento feminista e induz, aliás, o seu eleitorado a fazer o mesmo. E ela se joga nos braços, literalmente, do presidente Carroll, ou do anterior presidente, que foi candidato, né, para a renovação e que perdeu. Se joga nos braços dele e acaba se casando e acaba adotando todos os elementos, outra vez, da masculinidade, digamos, da força do homem. Tá? Então, finalmente ganha o Jim Roy. E aí o que acontece? Vamos só voltar um pouquinho atrás para contar que existia aquele código de raça que eu falei para vocês antes, criado por tal Owen, antes do 2228, que existia o Ministério de Seleção Artificial, e havia também um gabinete chamado eugenométrico, onde se estabelecia fazer uma avaliação somática psíquica, e aquele que não atingisse o índice exigido, né, não poderia se casar com determinada pessoa. Tá? Então, isso entra naqueles critérios que eu disse antes da eugenésia. Então, em função de tudo isso, tá, aí os brancos criam estabelece uma suprema, que eles chamam Suprema Convenção da Raça Branca. É uma espécie de reunião depois da derrota, né, política. E o presidente Carroll, o ex-presidente, o que estava prestes a ser ex-presidente, ele se reúne com esse grupo de sábios. Ele chama um cientista, que ele já conhecia, um tal John Dudley, um inventor, e diz para ele buscar uma forma de acabar com os negros. Assim, literalmente. Então ele diz o seguinte: olha, vamos criar uma máquina. Vamos criar uma máquina que usa o tal raios ômega, diz o Dudley. Eu estou desenvolvendo essa máquina e eu acho que vai estar pronta, dizia ele. E essa máquina é capaz de alisar o cabelo dos negros. Ele dizia cabelo pichain, dizia, e torná-lo um cabelo como o dos brancos, liso e sedoso, entre aspas. Tá? E com 3 aplicações somente e com 10 centavos eles podiam conseguir isso. Você vai perguntar, e que tem a ver isso com o fim da raça negra? Bom, vamos ver aí. Então, literalmente, já mais para o final do livro, ele diz assim: o mais rebelde cabelo pichain tornava-se não só liso,
como ainda fino e sedoso como dos mais apurado tipo de branco. E que o ideal das mulheres negras naquela época era ter o cabelo liso. Tá? Isso que ele dizia Monteiro Lobato. Então, para isso para aplicar esses raios ômega, se criam os postos de desencarapinhamento. Tá? Essa é a palavra que o Monteiro Lobato emprega. Tá? E com o custo mínimo que fez que os negros acorressem aos postos como cães famintos a bofes fumegantes. Expressão literal dele, hein? Eu não vou nem comentar, porque é muito forte esse tipo de comentário que faz Monteiro Lobato, tá? Vocês mesmos opinem. O que acontece? 3 meses depois de começar essa campanha, 97% das pessoas de raça negra nos Estados Unidos já tinham acudido a um desses postos para alisar o cabelo, e dizia o Monteiro Lobato que essa população já estava omegada. Pega até esse verbo relacionado aos raios ômega. Muito bem. Então, o que acontece? Você está perguntando aí o que significa isso? Pois vamos ver. Então, um dia antes da posse do novo presidente, do Jim Roy, do candidato negro, da Associação Negra, Pantera Negra, o presidente Carlo faz uma visita ao gabinete do Jim e diz literalmente para ele, na página 185 do livro, como vocês poderão comprovar: tua raça foi vítima do que chamará a traição do branco e de que chamarei as razões do branco. Atenção. Aí ele explica, o Carlo, presidente branco, explica para o Jim o seguinte, que essa aplicação de raios que foi feita ômega nessa população, seus concidadãos, tinha como objetivo, na verdade, oculto, e daí ele fala de traição, porque a traição, que ele não considera como traição, como razão do branco, que aquilo foi, esses raios ômegas provocavam, no momento de atingir uma pessoa, tornavam essa pessoa estéril. Tá? Então essa pessoa já esterilizada não poderia mais ter filhos, não poderia procriar. Essa terrível notícia cai como uma bomba sobre o Jim, logicamente, e hipocritamente, né, o Carlo diz o seguinte, acho que na mesma página, acho que na 185. O problema negro da América, ou a Miss Jane talvez, né? O problema negro da América está, pois, resolvido da melhor forma para a raça superior, detentora do cetro supremo da realeza humana. Terrível, terrível, terrível essa frase. O povo negro, então, aí ele conta, Monteiro Lobato, que o povo negro recebe essa notícia com resignação. Uma coisa absurda, né? Assim como da Miss Aston, que se lança aos braços do presidente branco, né? e renegando em toda a sua trajetória feminista. Tá? Então recebe essa notícia com resignação e no mesmo dia da posse do Jim Roy, ele aparece morto no gabinete. Não diz se ele se suicidou, possivelmente, tá? Mas talvez aquele choque, aquela informação tão terrível de que sua raça desapareceria nos próximos anos, acabou possivelmente que ele tivesse se suicidado, embora o Monteiro Lobato não diz isso literalmente. Então vocês perguntarão, aí esse livro, bom, é um livro totalmente racista, um livro, digamos, você tem que ter estômago, tá, para ler, principalmente a segunda parte dele, é um livro muito forte, eu diria que para qualquer ser humano com certa empatia, tá? Mesmo que você não seja da raça negra, tal, você vê isso e você diz, isso é um absurdo, uma loucura, né? E vamos reforçar isso com o seguinte, que o Monteiro Lobato, por que o Monteiro Lobato escrevia sobre isso? Porque ele estava imbuído desse pensamento eugenésico que já vinha, né, crescendo no Brasil desde finais do século XIX. E em tudo isso também razão da amizade, em parte, que ele tinha, o Monteiro Lobato, com um farmacêutico, um médico farmacêutico chamado Renato Ferraz Kell,
que ele viveu entre 1889 e faleceu em 1974. Esse médico era representante da Bayer alemã no Brasil e tinha estudado, inclusive, na Alemanha pré-nazista ou nazista, e ele apoiava toda essa questão eugenésica, inclusive nos anos 30, chegou a elogiar a política do Hitler eugenésica, da eutanásia, de matar pessoas com problemas mentais. Ele apoiava isso. Agora, pior de tudo, que em 2011 surge uma carta do Monteiro Lobato, dirigida, eu acho que era um escritor, o Arthur Neiva, datada do dia 10 de abril de 1929. E essa carta dizia literalmente isso que eu vou ler. O Monteiro Lobato, ao Arthur Neiva. O país de mestiços, o Brasil, onde o branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é um país perdido para os altos destinos. A mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Mas claro que isso é impossível, né? Defensor da Ku Klux Klan, da eugenésia, da desaparecimento da raça negra, é uma mancha terrível na história e no currículo do grande Monteiro Lobato. Tá? Vocês deixem suas opiniões, por favor, não insultos, né? Não insultos. Eu sou um transmissor do conteúdo desse livro e contextualizo ele também. Então, por favor, deixem a sua opinião abaixo, deixem um like, inscrevam-se também no meu canal e teremos muitas novidades, algumas delas muito desconhecidas também neste meu canal Mistérios com Pablo Villarrubia. Muito obrigado pela compreensão.